Bom dia, meus amados irmãos, paz de Cristo para todos. Vamos dar continuidade, ao estudo do livro de Marcos, o segundo livro da Bíblia Sagrada do Novo Testamento, entre os livros sinóticos. Na semana passada nós pudemos fazer toda aquela introdução, toda a apresentação do livro sinótico. Como nós colocamos, a nossa intenção principal é que você tenha um interesse em estudar a palavra do Senhor, pela sua importância para as nossas vidas, para você não cair como ventos de doutrinas que são ensinadas das diversas formas, onde você está em rodas de amigos, Então essa é a grande importância para o cristão, conhecer, se aprimorar na palavra do Senhor. E o estudo do livro de Marcos vai nos ajudar a conhecer cada vez mais a narrativa de Marcos sobre a vida de Jesus Cristo. Mas vamos iniciarmos esse estudo fazendo a oração, agradecendo a Deus por esse momento. Deus, louvado e agradecido é o Teu nome, ó Pai. Nós somos alegres em estar mais uma vez na Escola Bíblica Dominical virtual para aprendermos da Tua Santa Palavra, daquilo que Tu quer nos falar, Senhor Deus. Que nós possamos ser instrumento, Pai, para que os Teus servos possam sentir o desejo, cada vez mais, de buscar o conhecimento da Tua Santa Palavra, Senhor. Nós não queremos abrir a mente de ninguém para empurrar os nossos conhecimentos, mas nós queremos dizer da importância do cristão se alimentar da Palavra Santa, da Tua revelação que está na Bíblia, dia e noite, sem parar. Buscar ela com desejo ardente em seu coração. Deus, obrigado por tudo, fica conosco e nos abençoa, em nome de Jesus, amém. Vamos lá, queridos, vamos dar continuidade, Eu queria começar fazendo a leitura do livro de Marcos 4:45, que diz assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Essa é a tônica do livro, de Marcos, mostrando um Cristo servidor, um Cristo que veio para servir. Mesmo sendo rei, ele veio com o propósito de servir para as nossas vidas e morrer como um servo fiel por nós, por todos nós. Na sequência desse estudo de Marcos, semana passada, nós deixamos um pequeno vídeo onde você pôde, de uma forma lúdica, conhecer mais o livro de Marcos. Querendo Deus, na próxima semana nós poderemos retornar ao estudo presencial, onde você vai ter a oportunidade de questionar, de perguntar, mas nesse momento nós vamos apenas trazer mais um roteiro de estudo de uma forma virtual que você possa aprender. E para você poder se sentir mais estimulado de uma forma mais lúdica, nós vamos deixar mais dois vídeos falando do livro de Marcos, que vai servir de uma forma que você pode desenvolver o seu conhecimento, Nós poderíamos também desenvolver o trabalho utilizando texto a texto da Bíblia, estudando item a item do livro, de Marcos, fazendo um estudo bem aprofundado, de uma forma teológica, mas eu queria trazer essa forma lúdica que você pode aprender, mostrando que nós temos diversas formas de estudar a palavra do Senhor. Nós temos hoje diversos recursos. No YouTube nós temos diversos estudos, diversos vídeos, diversos palestrantes, que você tem que se estimular a buscar, querer aprender a palavra do Senhor. Uma forma que eu quero estar deixando é essa forma que você pode fazer a pesquisa. Você entra no YouTube e faz diversas pesquisas. E eu fiz a pesquisa do livro de Marcos de uma forma bem clara, bem objetiva, através de vídeos de Letlen, onde você vai poder conhecer mais o livro de Marcos. Ok, vou deixar vocês com esses dois vídeos e em seguida nós vamos fazer um fechamento desse estudo para nós entrarmos na próxima semana com Mateus, Marcos, Lucas. Vamos começar a ver o livro de Lucas, dando continuidade aos livros sinóticos. Amém? Fique com esses dois vídeos, em seguida nós vamos dar continuidade. O Evangelho segundo Marcos é um dos primeiros relatos da vida de Jesus e nossas primeiras tradições históricas ligam este livro a um escriba cristão chamado Marcos, ou João Marcos. Ele era um colega de Paulo e um parceiro próximo de Pedro. E, de fato, um antigo historiador da igreja primitiva chamado Papias lembra que Marcos coletou os testemunhos oculares e memórias de Pedro e transformou-os nesse relato. Mas Marcos não juntou as peças aleatoriamente. Ele compôs essa história de Jesus com muito cuidado. No primeiro verso do livro, Marcos faz essa afirmação sobre Jesus. É o começo das boas novas sobre Jesus, o Messias, Filho de Deus.
O que é interessante é que essa é a única vez que Marcos nos diz aquilo que pensa. No resto do livro, ele influenciará você simplesmente colocando as ações e palavras de Jesus na sua frente e mostrando como as outras pessoas reagem a ele. Marcos criou a história de Jesus como uma peça de teatro com 3 atos. O primeiro se passa na Galileia, o terceiro em Jerusalém, e o segundo ato mostra Jesus indo de um lugar para o outro. Cada um dos atos se concentra no tema repetido. Então, no ato 1, todo mundo é surpreendido por Jesus e eles se perguntam: quem é esse Jesus? No ato 2, são os discípulos que têm dificuldade de entender o significado de Jesus ser o Messias. E então, no ato 3, assistimos ao paradoxo surpreendente de como Jesus se torna o rei messiânico. Vamos ver como tudo se desenrola. Depois da linha de abertura, Marcos começa com uma citação dos antigos profetas Isaías e Malaquias, que disseram que Deus enviaria um mensageiro a Israel para prepará-los para quando Deus aparecesse para resgatar seu povo e se tornar seu rei. E Marcos apresenta João, o Batista, como aquele mensageiro. E logo quando você espera que Deus apareça pessoalmente, Marcos apresenta Jesus. E quando ele entra em cena, os céus se abrem, o Espírito de Deus desce sobre Jesus e Deus diz: "Você é o meu filho amado." Depois disso, Marcos coloca diante de nós um resumo da mensagem central de Jesus. Ele percorreu a Galileia anunciando as boas novas de que o reino de Deus estava perto. Jesus está levando adiante a história das Escrituras do Antigo Testamento sobre a operação de resgate de Deus para o seu mundo. Através de Jesus, Deus está restaurando o seu reinado sobre o mundo, confrontando e derrotando o mal e o seu domínio sobre a vida das pessoas, e assim, convidando-os a viver sob seu reinado seguindo a Jesus. A partir daqui, Marcos apresenta um grande bloco de histórias mostrando o poder de Jesus ao trazer o reino de Deus. Ele mostra Jesus curando pessoas cujos corpos estão doentes ou quebrados, ou sobre a opressão de poderes espirituais obscuros. E Jesus até faz algo que, para o povo judeu, só Deus tem o direito de fazer. Ele perdoa os pecados das pessoas. E as ações de Jesus aqui produzem respostas bem diferentes. Então algumas pessoas o seguem e se tornam seus discípulos. Outras pessoas não sabem o que pensar e outras ainda o rejeitam completamente, especialmente os líderes de Israel, que o acusam de blasfemar contra Deus e de ser um fortalecido pelo mal. Mas Jesus não se surpreende com essas respostas. De fato, ele chama a atenção para elas. No capítulo 4, Marcos colecionou muitas parábolas de Jesus sobre a natureza oculta e misteriosa do reino de Deus. E Jesus diz que a sua mensagem é como a semente que cai em diferentes tipos de solo. Alguns são receptivos, outros não. Ou é como uma semente de mostarda que é muito pequena. Parece insignificante, mas depois cresce e surpreende a todos. O que Jesus quer dizer é que ele é realmente o Messias trazendo o reino de Deus, mas não do jeito que as pessoas esperavam. E essa crescente confusão sobre Jesus entre as multidões está ligada a uma ideia-chave que Marcos enfatiza no final do ato 1, que há confusão mesmo entre os discípulos de Jesus. Até mesmo eles têm dificuldade em entender quem Jesus realmente é, e isso nos leva ao ato 2. Ele começa com uma conversa muito importante. Jesus pergunta aos discípulos: "Quem vocês acham que eu sou?" E Pedro responde: "Você é o Messias." Mas fica claro que, para Pedro, isso significava que Jesus é um rei militar vitorioso da linhagem de Davi, que resgatará Israel dos romanos. Mas, para Jesus, ser o Messias significa que ele é o servo sofredor, rei de Isaías 53, que trará o governo de Deus, entregando a sua vida em Jerusalém. E os discípulos não entendem. Eles acham que seguir o rei Jesus significa fama, status e importância, e Jesus deixa claro que segui-lo é como morrer, como carregar a sua própria cruz. Significa rejeitar a violência, o orgulho e o egoísmo e dar a própria vida pelos outros em atos de serviço e amor. Ele repete a mesma conversa outras 2 vezes. E tudo isso culmina na declaração importante de Jesus de que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para se tornar um servo e dar a sua vida pelos outros. Ainda assim, os discípulos não entendem. Eles respondem com confusão e medo. E assim, aqui no ato 2, Marcos escreveu outra história importante que ecoa a introdução do livro. Jesus leva 3 dos seus discípulos até uma montanha e de repente se transforma. Ele está brilhando com luz e glória e uma nuvem o envolve. Agora, isso é como a glória do Deus de Israel que apareceu há muito tempo atrás no Monte Sinai. E então os 2 profetas que estavam na presença de Deus no Monte Sinai, Moisés e Elias, aparecem ao lado de Jesus enquanto Deus anuncia de novo: "Este é o meu filho amado." Colocando essa história no meio de todas essas conversas no ato 2, Marcos faz uma afirmação surpreendente: que Jesus, Filho de Deus, é a personificação física da própria glória de Deus. E em Jesus, o glorioso Deus de Israel se tornará rei,
sofrendo e morrendo pelos pecados do seu próprio povo. É uma afirmação intrigante, que confunde e assusta os discípulos quando eles saem da montanha, o que nos leva ao ato 3. Jesus faz uma entrada real e pública em Jerusalém para a Páscoa. As pessoas o chamam de Messias. Então ele entra no pátio do templo e afirma sua autoridade real, expulsando os ladrões e bandidos e interrompendo o sistema sacrificial. Isso inicia uma semana inteira de Jesus debatendo e confrontando os líderes de Israel, condenando sua hipocrisia. E eles decidem traçar um plano para matá-lo. E Jesus avisa aos seus discípulos. Ele prevê que Jerusalém e seu templo serão destruídos dentro de uma geração. E os seus discípulos serão perseguidos como ele, até que ele retorne um dia para trazer o reino de Deus por todo o mundo. E tudo isso leva à última noite, quando Jesus toma a sua última refeição de Páscoa com os seus discípulos. Uma refeição simbólica que contou a história da libertação de Israel da escravidão através da morte do Cordeiro Pascal. E Jesus toma esses símbolos e lhes dá um novo significado. Eles apontam para a libertação do pecado e da morte que acontecerá através da morte do Messias sofredor. A partir daqui, a história avança para a prisão de Jesus, o seu julgamento perante os sacerdotes de Israel e o governador romano Pilatos, tudo isso resultando na crucificação de Jesus. E culmina em uma cena-chave, que reflete as cenas importantes dos Atos 1 e 2. Exceto que dessa vez, não é uma nuvem que desce, mas sim as trevas. E em vez da voz divina do céu, é a voz de Jesus clamando antes de morrer. O mais surpreendente é que é um soldado romano que vê Jesus morrer, e ele entende e anuncia quem Jesus é. Este homem era o Filho de Deus. Ele é a primeira pessoa na história a reconhecer a afirmação chocante sobre a identidade de Jesus, que é o Filho crucificado de Deus, que é o Messias, Jesus de Nazaré, que morreu pelos seus amigos e pelos seus inimigos. Depois disso, o corpo de Jesus é colocado em um túmulo, e no primeiro dia da semana, 2 mulheres do seu grupo de discípulos vão ao sepulcro e descobrem que o túmulo está vazio e que a pedra havia sido removida. E um homem angelical informa que Jesus não está aqui, que ele ressuscitou dos mortos. E então ele ordena que eles sigam e contem a boa nova de que Jesus está vivo para os outros discípulos, que ele os encontrará de volta na Galileia. As mulheres ficam muito assustadas. Marcos diz que elas fugiram do túmulo aterrorizadas, sem contar a ninguém, pois estavam com medo. E é assim que o livro termina, com os discípulos de Jesus mostrando o mesmo tipo de medo e confusão que concluíram os Atos 2 e 1. Agora, se você olhar a Bíblia, verá que o Evangelho de Marcos tem mais coisas no seu final, em que Jesus aparece e fala com seus discípulos. Mas há também uma nota dizendo que este final não faz parte do livro original. E isso só é encontrado em manuscritos posteriores, menos confiáveis. É possível que o final original tenha se perdido, ou que Marcos realmente nunca tenha terminado de escrever seu relato. Mas é mais provável que esse final abrupto seja intencional. Toda a história se concentrou na afirmação chocante que intrigou os discípulos de Jesus do começo ao fim, que esse Jesus sofrido, crucificado e ressuscitado é o Messias, o Filho de Deus, que o amor de Deus e o reino invertido foram revelados quando Jesus morreu pelos pecados do mundo. E assim, essa história termina sem final e força você, o leitor, a lidar com essa afirmação muito estranha e escandalosa sobre Jesus. E você, vai fugir como os discípulos? Ou você vai reconhecer Jesus como seu rei e contar as boas novas? E só você pode responder a essa pergunta. E é disso que trata o Evangelho de Marcos. Uma introdução ao livro de Marcos. Marcos deve ter se tornado seguidor de Jesus quando ainda era jovem e morava com sua mãe em Jerusalém. Pelo visto, os primeiros cristãos usavam a casa de Marcos como local de reuniões. Parece que Marcos não teve muito contato com Jesus, mas ele teve bastante contato com os apóstolos Pedro e Paulo, e também com Barnabé, que era seu primo. Ele teve o privilégio de ajudar Paulo e Barnabé em seu trabalho missionário. Ele viajou para lugares bem distantes, como Babilônia e Roma. Foi lá, em Roma, entre os anos 60 e 65, que Marcos escreveu sua história sobre a vida de Jesus. Seu livro foi o terceiro evangelho a ficar disponível para as congregações daquela época. Quase tudo o que Marcos escreveu aparece nos outros evangelhos.
mas ele conta detalhes que mais ninguém registrou. Ele explica algumas expressões e costumes que os romanos e outros não-judeus teriam dificuldade para entender. Assim, fica claro que Marcos escreveu seu livro pensando nos que não eram judeus, principalmente nos romanos. A maior parte das informações do livro de Marcos deve ter vindo de Pedro, que presenciou quase todos os fatos que Marcos registrou. Isso deve ter ajudado Marcos a descrever bem os sentimentos e as ações de Jesus. O livro de Marcos tem 16 capítulos e é o menor dos 4 evangelhos. Os acontecimentos registrados nesse livro ocorreram entre os anos 29 e 33. Os capítulos 1 a 10 começam com o ministério de João, o batizador, e com o batismo de Jesus. Depois, Marcos conta detalhes sobre o ministério de Jesus, que durou 3 anos e meio. Esses capítulos falam da escolha dos 12 apóstolos, dos milagres de Jesus e do carinho que ele tinha pelas pessoas. Os capítulos 11 a 15 falam da última semana de Jesus na Terra, incluindo os eventos que levaram à sua morte. Você sabia? É provável que o jovem que fugiu deixando sua roupa para trás tenha sido o próprio Marcos. O último capítulo mostra que as primeiras pessoas a saber que Jesus tinha sido ressuscitado foram 3 mulheres fiéis. Ao ler o Evangelho de Marcos, veja como Jesus mostrou que tem poder sobre as doenças, a morte e as forças da natureza. Como ele tinha carinho pelas pessoas e se preocupava com elas. E como ele foi zeloso em cumprir a vontade do seu Pai. Tudo isso dá uma ideia de que tipo de rei Jesus será no reino de Deus. Ok, queridos, depois de você poder ver esses 2 vídeos, semana passada tivemos mais um vídeo falando mais sobre o livro de Marcos, o esboço do livro, como Marcos desenvolveu todo o estudo, que fez a apresentação de Jesus Cristo para as nossas vidas, né? Eu queria deixar para fechamento para vocês uma forma de você também estudar os livros sinóticos, né? Na nossa Bíblia, na Bíblia da Igreja Batista, nós temos, né? Você pode utilizar como referência, toda vez que você estiver estudando os livros sinóticos, você vai começar com Mateus, ou com Marcos, ou com Lucas. Você pode usar no rodapé, no preâmbulo de cada capítulo, ele vem sempre um textozinho. E nesse texto, embaixo, você vai ver que ele cruza as referências, se aquele texto for cruzado, tanto no livro de Mateus, como no livro de Lucas. Então, eu aconselho que você possa fazer essa leitura desses 3 evangelhos ao mesmo tempo, da seguinte forma. Quando eu estiver lendo aqui Marcos, capítulo 1, ou começando no capítulo 2, o primeiro versículo do capítulo 2, ele diz: a cura de um paralítico em Cafarnaum. Você vai ler essa história aqui, no livro de Marcos, e embaixo dessa primeira referência tem Mateus 9, de 1 a 8, e tem Lucas 5, 17 a 26. Que você faça essa leitura em conjunto, para ver como foi a narrativa de cada um escritor nos 3 livros. Essa é uma forma muito boa de você também fazer a leitura dos livros sinóticos. Eu vou entrar também em contato com a coordenação da Escola Bíblica Dominical e vou passar para vocês Guia Sinótico dos Evangelhos. Aqui ele tem toda a informação sinótica desses livros, desde a introdução do livro, da preparação. Ele vem cruzando todas as informações que tem em Mateus, Marcos e Lucas. Como eu falei lá da cura em Cafarnaum, ele vai falando para todos os livros. Aonde ele tiver o estudo cruzado, ou seja, o mesmo estudo vai ter no livro de Mateus, vai ter no livro de Marcos, vai ter no livro de Lucas. Isso vai facilitar você fazer essa busca, né? Mas eu aconselho que você faça a leitura. Faça a leitura, pega um dos evangelhos, quando ele tiver a referência, você não dá continuidade naquele mesmo texto e vai para o livro de Mateus, vai para o livro de Lucas e continua fazendo a leitura. É muito bom para você comparar a narrativa de cada um escritor em cada um dos livros. Que Deus possa nos abençoar, que você possa sentir o desejo de aprofundar o seu conhecimento na palavra de Deus,
Mas você só vai conseguir isso se você fizer a leitura da palavra que foi revelada através da Bíblia Sagrada para as nossas vidas. Que Deus te abençoe, que nós possamos ter mais um momento de comunhão com a IBCG Kids. Traga a sua criança, o seu filho para assistir e participar desse momento também. Que Deus nos abençoe, a sua mão esteja estendida sobre as nossas vidas, sobre a nossa igreja, nos livrando de todo o mal, protegendo toda a nação desse coronavírus, que restaure a saúde de todos aqueles que estão enfermos nesse momento. Vamos orar mais uma vez e agradecer a Deus. Deus, nós somos gratos a Ti, ó Pai, pela oportunidade que Tu nos deste de aprendermos mais de Ti, Senhor Deus, através da Tua santa palavra, de todos os ensinamentos que o evangelista Marcos deixou para nós conhecermos mais da vida do Teu Filho Jesus Cristo aqui no Seu ministério, aqui na terra. Pai, obrigado por tudo, abençoa o dia de hoje, que nós possamos ter uma semana abençoada. Cura, Senhor Deus, cura e restaura todos aqueles que estão enfermos, Pai. Tira, Senhor Deus, esse vírus do nosso país, tira do mundo, Senhor Deus. Faz a ciência crescer e multiplicar, Pai, como a Tua palavra diz, trazendo a cura definitiva para a nossa nação. Fica conosco, nos abençoa, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.